E aí a gente vai falar somente da circunferência por enquanto. É lógico que os dois conceitos estão relacionados, então uma hora ou outra a gente vai falar do círculo também, mas o principal agora é falar sobre a circunferência. E aí, como a gente fez nos outros elementos, do mesmo jeito que a gente fez com os outros elementos, ponto e reta, a gente vai pensar em uma expressão para que envolva a circunferência, né? Então, a circunferência aqui, essa linha preta aqui mais escura, que vocês veem com esses pontinhos, né? As coordenadas estão meio pequenas, mas eu dito para vocês aqui. Então, uma circunferência, do mesmo jeito que o círculo, ela tem um ponto central, né? Tem o centro dela, tem alguns elementos, né? Por exemplo, a circunferência, apesar de ser só a borda, a gente tem também o raio, né? Então, aqui, ó. Essa medida azul aqui é o raio da circunferência, né? E tem o comprimento da circunferência também, né? Como é que eu calculo o comprimento da circunferência? Vocês lembram da fórmula? Como é que eu calculo o comprimento da circunferência? O perímetro da circunferência? Ninguém lembra? O comprimento aqui é 2π vezes o raio. Então, esse é o comprimento da circunferência, né? O que eu quero não é simplesmente calcular o comprimento da circunferência ou de algumas partes aqui. O que eu quero é, do mesmo jeito que a gente fez para a reta, eu quero uma fórmula que me dê todos esses pontos aqui, ó, né, que não estão em destaque. Então, eu quero uma fórmulazinha para calcular qualquer ponto dessa circunferência aí, né? Ou então, que eu consiga olhar para a minha expressão e saber que aquilo ali representa uma circunferência também. Tá? Então, aqui, bem técnico também, o último tópico, essa parte mais técnica, mas é simplesmente analisar o elemento matemático. Tá? A gente vai começar, né, vou tentar usar a mesma ideia que eu usei quando a gente definiu a distância entre os pontos. Lá na distância entre os pontos, a gente fez com alguns números, né, e verificou que era a mesma coisa que usar o teorema de Pitágoras, e depois dos números a gente trocou para as letras. E aí a gente pensou na formulazinha da distância. Aqui eu vou tentar usar a mesma coisa para a circunferência. Vamos aqui, ó, responder algumas perguntas. Por exemplo, qual que é a distância entre C e A? O ponto C não está muito claro, então vou colocar as coordenadas aqui. Mas eu acho que vocês conseguem enxergar aí. Então, ó, o ponto C, ele tem as coordenadas. O x é 3 e o y 4. 3 e 4. O ponto A, ele é x é 5 e y 2. Então, ele é 5 e 2. Vamos calcular a distância aqui. Então, a fórmula era distância ao quadrado é igual. E aqui, eu não vou colocar aqui os pontos C e A, porque já está bem claro que eu vou usar o C e o A, né? Então, eu vou colocar só D ao quadrado, tá? Distância ao quadrado é x menos x ao quadrado, e aí sempre de um depois do outro, né? Eu vou colocar aqui A e C. Mais y menos y. Então, de novo, um do A, o outro do C, isso aqui ao quadrado. Substituindo os valores. Então, vai ficar assim. Distância ao quadrado é igual a x do A menos x do C, né? Então, é 5 menos 3 ao quadrado mais y do A menos y do C. Então, vai ficar y do A, que é 2, menos o y do C, que é 4 ao quadrado. Deixa eu conferir. Ó. 5 menos 3 e 2 menos 4. A distância ao quadrado resolvendo aqui, né? 5 menos 3 vai dar menos 2. Então, vou ter aqui menos 2 ao quadrado. Opa, 2, né?
2 ao quadrado, mais, agora sim, né? 4 menos, perdão, 2 menos 4, menos 2 ao quadrado. Então, eu tenho aqui, distância ao quadrado é 2 ao quadrado é 4, menos 2 ao quadrado também é 4, né? Isso aqui vai me dar 8. Então, a distância ao quadrado é 8. Ou seja, a distância é igual a raiz de 8. E aí, a gente já fez isso aqui algumas vezes, né? Tem alguns exercícios, exatamente esse mesmo valor aqui. Dá para mudar um pouquinho essa escrita. Distância, em vez de escrever raiz de 8, eu posso escrever 2 raiz de 2, tá? Ah, mas quando é raiz quadrada, eu não tenho que considerar o mais e o menos, igual a gente acabou de fazer no outro exercício? Lembra que eu falei, né? Depende da situação. Se for só para resolver uma equação, beleza. Se for só para resolver essa equação aqui, sem nenhum contexto, eu ia considerar o mais ou o menos, a raiz positiva ou negativa. Só que aqui é a distância, né? Então, a distância tem que ser um valor positivo. Então, por isso que eu vou usar só 2 raiz de 2, né? Fatorando o 8 aqui, eu vou chegar em 2 raiz de 2. Essa é a minha distância. Então, fazia tempo que a gente não calculava a distância, mas bem tranquilo. Então, eu calculei aqui a distância do C até o A. Calculei essa distância aqui. No desenho, o que esse valor representa? Qual que é o elemento geométrico ali? O raio? O raio, exatamente. Então, ó, a gente acabou de descobrir que o raio da circunferência é 2 raiz de 2. Então, o raio aqui é 2 raiz de 2. Beleza. Então, se eu fizer isso para qualquer outros pontos, a ideia é que dê o mesmo valor, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu calcular a distância entre B e C, né? Então, só para exemplificar de novo aqui o que a gente acabou de fazer. O ponto C é o mesmo desenho, tá? Então, o ponto C é 3 e 4. E o ponto B, agora, diferente do ponto A, é 5 e 6. Então, rapidinho aqui, ó, se eu fizer a mesma coisa, distância ao quadrado é igual x menos x ao quadrado, né? Um do B e outro do C, mais y menos y. Um do B e um do C, tudo aqui ao quadrado, né? Substituindo os valores, eu tenho distância ao quadrado é igual, mesma coisa, né? X do B, 5, x do C, 3. Então, 5 menos 3 ao quadrado, mais os y, né? 6 menos 4 ao quadrado. Eu vou ter aqui de novo, ó, 5 menos 3 dá 2, mais 6 menos 4 também dá 2. Apesar de parecer diferente, a gente tem a mesma resposta, né? Ó, 4 mais 4, né? Que é 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, dá 8. Então, o D aqui é raiz de 8, ou poderia escrever que a distância é 2 raiz de 2. Então, o que eu acabei de calcular aqui, ó, foi a distância do B até o C. Fiz rapidinho, porque a gente acabou de fazer essa conta. Tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. A gente acabou de calcular aqui, ó, a distância do C para o B. Olha no meu desenho. Do C para o B e do C para o A, os dois são raio, né? Aqui é o raio e aqui também é o raio. Então, a gente já sabe uma forma para calcular o raio da circunferência. E a partir daqui a gente vai pensar numa formulazinha para calcular, para encontrar os elementos de toda a circunferência. Então, qual que é a propriedade de uma circunferência? Como é que ela é formada? A gente vai definir um ponto central
Imagina aqui que você tem um exemplo bem simples de visualizar imagina uma cordinha amarrada no lápis, né? E aí você amarra a cordinha num preguinho aqui no centro. A sua cordinha é o raio e aqui o seu lápis na ponta você vai fazer o círculo, não vai ficar redondinho mais, beleza. Então aqui é o seu círculo. Então, ó, o círculo é definido assim, com essa ideia, tá? Então eu vou precisar marcar um centro, todo o círculo. No caso aqui a gente está falando da circunferência só, né? Toda circunferência tem um centro. Eu preciso de um raio. E a partir desse centro desse raio, eu vou marcar todos os outros pontos ali, né? Qualquer ponto da minha circunferência tem a mesma distância até o centro. E que distância é esse? O raio. Tá? Então, qualquer ponto que eu marcar na minha circunferência sempre vai dar a mesma distância. Eu fiz 2 aqui, só para a gente ter essa ilustração. Então, se eu marcar um ponto D aqui, na hora que eu calcular a distância do D até o centro, isso vai dar o raio. Se eu tenho um ponto P, se eu calcular a distância do ponto P até o centro, isso aqui vai me dar o raio. Então, pensando nisso, que a distância de qualquer ponto da circunferência até o centro é o raio, a gente consegue pensar numa formulazinha para essa circunferência. Então, ó, vamos pensar aqui. Qual a distância entre o ponto P e o ponto C? O que a gente acabou de falar que é a distância do ponto P até o ponto C? Quanto que mede daqui até aqui, ó? Isso aqui que eu acabei de desenhar representa o que na circunferência? O Um raio. raio. O raio, né? Então a distância, pergunta aqui, qual a distância do ponto P até o ponto C? R. Pronto, respondi. Então a distância do ponto P até o ponto C é R, que é o raio da circunferência. Mas eu consigo pensar em uma formulazinha, né? Já que eu sei que a distância é o raio, então eu vou pensar assim, a distância é o raio. Distância é o raio. Beleza. Vou substituir na fórmula da distância, usando o ponto P e o ponto C. Né? Vai ficar assim, ó. A fórmula é distância ao quadrado, né? É igual a... Eu vou colocar os valores que a gente tinha antes mesmo, tá? Então, distância ao quadrado é igual a alguma coisa, né? Só que eu não vou colocar a distância é o raio, beleza. Então, eu vou trocar aqui, vou colocar o raio já, que é o que a gente quer. Então, o raio ao quadrado, que é a distância, né? É igual. Quais são os valores que eu tenho? O ponto P, eu não sei, né? X e Y. Os outros estavam bem evidentes ali na minha malha, quanto que era o valor do X e o valor do Y. O ponto P está meio aleatório aqui, ó. Tá fora dos cruzamentos, então não consigo definir qual que é o valor. Então, o ponto P, vou deixar X e Y. E o ponto C, o mesmo que eu tinha, né? O ponto C é X é 3 e Y 4. Beleza. Vou substituir na minha fórmula, né? Distância ao quadrado é x do P menos x do C. Mais y do P menos y do C, que é 4 ao quadrado. Olha o que eu acabei de construir. Usando um ponto genérico P, eu consegui encontrar uma fórmula para calcular para descobrir qualquer ponto da minha circunferência. Eu só preciso saber quanto vale o meu raio aqui. Né? E quanto que é o raio ao quadrado? A gente tinha feito várias vezes lá. Deixa eu ver aqui. Vou voltar lá para vocês verem de novo. Raio ao quadrado é, ó, a gente calculou o raio 2 vezes, né? Ó, mesmo jeito que a gente fez um outro exemplo, eu descobri que o raio é a distância, né? Então, olha aqui, ó. O raio é 2 raiz de 2, então raiz de 8. E ele é ao quadrado, ó. Isso aqui é a mesma coisa que o raio ao quadrado, né? Raio ao quadrado é 8. Então, vou voltar lá na minha expressão e colocar isso também, já que eu sei quanto que vale. Eu vou deixar o número.
Então, eu sei que o raio ao quadrado é 8, né? Então, eu vou colocar aqui, raio ao quadrado, 8. É igual a x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado. Lembra lá da equação da reta que a gente tinha uma expressão, sempre tinha y e x na mesma fórmula? Aqui também. É a mesma ideia, só que agora a gente tem a equação do segundo grau, né? Então, essa aqui, ó, essa formulazinha que a gente acabou de pensar aqui, ó, é a equação, do mesmo jeito que a gente tinha a reduzida da reta, a gente tem a equação reduzida da circunferência. Como é que a gente caracteriza uma circunferência? A gente fala, olha, da reta era assim, né? Tinha uma reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B. E aí qualquer um ia saber, né, como é que era a reta, tendo essas duas informações aí já era suficiente, o ponto A e o ponto B. Do círculo, a gente precisa de um centro e um raio. Tá? Então, a circunferência em questão aqui, ela tem o centro C, né? Tá aqui, é 3 e 4. E raio 2 raios de 2, né? Então, não tem uma unidade de medida aqui, a gente vai usar somente 2 raios de 2. Então, sempre que eu quiser a equação de uma circunferência, eu vou lembrar disso, ó. A distância do centro até qualquer ponto da minha circunferência é o raio. E como é calcular a distância a gente sabe, né? Então, ó, o que eu fiz aqui? Distância ao quadrado, no caso, que distância é essa? O raio. Então, ficou o raio ao quadrado é igual. Como é que calcula a distância? X de um menos x do outro ao quadrado, mais y do um menos y do outro ao quadrado. Pronto, né? Tendo o valor do raio aqui, eu vou ter a minha formulazinha. E aí serve para a mesma coisa que a gente usou na reta, por exemplo, né? Ah, eu quero descobrir, eu sei o x e quero descobrir um y. Eu venho aqui e uso essa expressão, né? Ou eu sei o x e o y e quero descobrir o raio. Eu venho aqui e uso essa expressão também. Então, sempre vai funcionar assim. E quais são os valores que aparecem aqui na minha fórmula sempre? Esse valor aqui e esse valor aqui vão ser sempre as coordenadas do meu centro, né? Por quê? Porque é sempre a distância do ponto até o centro, né? Então, sempre vai aparecer esse número e esse númerozinho aqui como valores das coordenadas do meu centro. Então, quando eu pedir a equação de uma circunferência, vai ser esse procedimento aqui. Essa é a equação reduzida da circunferência. Fácil ou difícil? De 0 a 10. Encontrar essa formulazinha aí é fácil ou difícil? Ainda tá tranquilo. Ótimo. Então, é isso. Encontrar a equação de uma circunferência é determinar essa expressãozinha aqui. Né? Às vezes dá menos trabalho ainda do que a equação da reta, né? Porque eu preciso somente do centro e do raio. Vamos ver outro caso aqui. Então, o que a gente acabou de fazer é, de novo, o mesmo desenho, tá? Só para a gente ter uma referência aqui. Nós pensamos o seguinte. Uma circunferência, então eu preciso falar da circunferência, qual que é o centro e qual que é o raio, né? Então, uma circunferência aqui, o centro e o raio, que a gente pensou. Então, uma circunferência com um raio, imagina que eu tenho um compasso, né? Se eu for desenhar uma circunferência com um compasso, eu preciso pôr a pontinha fixa lá no centro, abrir ou fechar ele um tanto lá para ter o raio, né? Depois eu desenho. Então, preciso desses dois elementos para desenhar qualquer circunferência, né? Ou se eu faço à mão, eu penso onde vai ser o centro, e aí eu vejo aqui a distância, maior ou menor, que é o meu raio. Então, estou definindo o centro e o raio, e depois eu desenho, né? Então, eu sempre preciso do centro e do raio. O centro, eu vou sempre usar x0 e y0, tá? Pode ser xc, yc, tanto faz.
É porque às vezes tem um ponto C lá, então, no problema. Então, por isso que eu vou tentar colocar x0 e y0 sempre. Tá? Então, centro x0, y0, raio sempre vai ser o Rzinho minúsculo. E todos esses pontos aqui que formam essa linha preta é a minha circunferência. Né? E qualquer distância, a gente viu que a distância do centro para qualquer ponto aqui da borda, do A, do B, do D, do P, é sempre a mesma, né? São aqui distância do centro. É o raio. E pensando nisso, a gente, usando a fórmula da distância, então não é outra fórmula diferente, a gente conseguiu pensar numa equação para circunferência. Né? A distância ao quadrado, qual que é a distância? R é igual. Eu escrevi o contrário, tá? É mais comum aparecer o contrário. Assim. Primeiro os valores de x e y, depois o r. Tá? Então, como é que a gente calcula a distância? É x do ponto menos o x do centro, né? X de um ponto menos o x do outro. Então, vou colocar x menos x0 ao quadrado. Não vai caber aqui. Fica mais pra cá. Então, aqui é x menos x do centro, né? Então, x do P menos o x do centro. Então, estou usando esse ponto e esse ponto. Então, x de um ponto menos o x do centro ao quadrado, mais, mesma coisa com y, né? Y de um menos y do outro. Ao quadrado, isso aqui vai me dar a distância ao quadrado, né? Em vez de colocar no começo, eu coloquei no final. R ao quadrado. Bom, pronto. Tá? Essa aqui é a equação da circunferência. Que, na verdade, o que é essa equação da circunferência aqui? Ela é nada mais, nada menos que a fórmula da distância, né? Pensando que a distância é fixa. A distância é o raio. Então, se eu tenho uma distância fixa até um outro ponto central, forma uma circunferência. Então, a gente usou a fórmula da distância para pensar na fórmula da circunferência. E é isso aqui que a gente vai usar. E onde que entra o completamente quadrados aqui? Né? Vocês viram que aqui na minha fórmula, olha, tá vendo que tá bonitinho dentro dos parênteses? X menos 3 ao quadrado, y menos 4 ao quadrado. Em alguns casos, a gente vai precisar, não vai estar assim, já vai estar resolvido. Né? Então, por exemplo, se tivesse calculado já x menos 3 vezes x menos 3, tivesse tudo resolvido aqui. Né? Tivesse aberto a expressão, não tivesse compacto assim. Então, em alguns casos, a gente vai precisar voltar e deixar bonitinho assim. Para que eu preciso deixar bonitinho assim? Porque só de olhar, eu já consigo identificar algumas coisas. Olha, o 3 e o 4 formam o meu centro, né? X é 3, y é 4. Então, se tiver escrito assim, eu já consigo olhar e saber. Ó, x3, y4. Beleza, esse é o meu centro. E esse número que está sozinho aqui? O 8. Ah, é o raio ao quadrado. Então, eu já consigo saber, só de olhar para essa fórmula, qual é o meu raio, qual é o meu centro da circunferência. Então, por isso que às vezes a gente vai precisar voltar para essa forma. Tá? Então, a gente tem o seguinte, ó. A equação reduzida da circunferência é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, a fórmula da distância, só que em vez de colocar distância primeiro aqui no começo, do lado esquerdo, eu coloquei no final, tá? Mas dá na mesma. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente viu que é x, ó, só olhar no desenho, x do centro, né? Qual é que é o x do centro aqui? 3. Então, menos 3. Sempre vai ser menos a coordenada, tá? Ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é 4, ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Ah, o raio não tem o desenho, mas a gente calculou duas vezes o raio ao quadrado, né? Que é 8. Essa aqui é a equação reduzida da nossa circunferência. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Quem quer perguntar alguma coisa? Tranquilo ainda? Bora continuar então. Vamos pensar nessa aqui. Qual a equação reduzida da circunferência de centro 3, 2 e raio
5. Tá? Então, vamos lá. Eu vou tentar lembrar da fórmula da distância, né? Sempre aqui. Então, a equação seria... Melhor. Digam aí para mim. Ditem aí que eu vou escrever aqui. Qual seria a equação da circunferência, dessa circunferência aqui? Tá. Como o desenho está pequeno, eu coloquei também os valores no texto, tá? Mas poderia estar só no desenho também. Minha circunferência de centro 13,2 e raio 5. Como é que ficaria a minha equação reduzida aqui? Alguém saberia me dizer? Gente, quando for não, preciso que vocês falem não também, tá? Senão fica um vácuo extremo aqui. Ó. Eu vou colocar aqui então, pensando no que a gente acabou de falar. Qual que é a fórmula da distância? A distância é x menos x ao quadrado mais y menos y ao quadrado igual a distância ao quadrado. Só que aqui a gente tem algumas características, né? Um x é o do centro, vou colocar 0, tá? E um y é do centro, e a distância é o raio, né? Então, ó, x do ponto menos o x do centro, né? X de um menos x do outro ao quadrado, mais y do um menos y do outro ao quadrado é igual a distância ao quadrado, mas essa distância é fixa quando a gente fala de circunferência. Ó, se eu pegar esse centro aqui até qualquer ponto, aqui tem um ponto, aqui tem um outro ponto, aqui tem um outro ponto, qualquer ponto que eu pegar aqui na minha circunferência, a distância é fixa. A distância aqui, ó, sempre vai ser o raio. A distância é o raio, a distância é o raio em qualquer ponto da circunferência. É fixo. Então, por isso que lá, em vez de colocar D, eu coloquei R. Substituindo os valores, vai ficar x, né? Então, aqui eu estou usando os pontos P e C. Tá? Então, pensei que o ponto P é qualquer ponto da circunferência, né? Então, se é qualquer ponto, é geral, é genérico. X e Y. E o ponto C é o centro. Beleza. Então, vai ficar x menos o x do centro, que é 3, ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é 2, ao quadrado. Isso aqui é o raio ao quadrado. O raio é 5, né? Então, vai ficar 25 aqui. Pronto, acabou. Sem dor, sem sofrimento. Essa aqui é a equação da circunferência. Tá? Sem precisar dar muita volta aí, igual na equação da reta. Tinha que precisar de coeficiente angular, um monte de coisa aqui. Não. Se eu tiver o centro e o raio, tá pronto. É só organizar. Né? X menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado. Isso é igual a 25. Essa é a equação reduzida da circunferência. Por que essa é reduzida? Porque eu tenho a equação geral, né, que é a equação expandida, que seria quando eu resolvesse esses parênteses aqui, ó, x menos 3 ao quadrado. Isso vai me dar uma expressão maior. Né? Então, essa seria a equação geral, que é um pouco maior, como o próprio nome diz, né? Essa é a reduzida. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Ainda? Professor, Oi. em algum exercício vai, tipo assim, vai preencher o x e o x0? Aqui, por exemplo, ó. Eu tinha o x0 e você fala, por exemplo, se fosse assim, ó, tivesse esse valor aqui, né? Opa, usei a borracha no vez do lápis, espera aí. Se eu tivesse esse valor aqui, né? É isso aí. Ah, sim. Olha, aqui era só para descobrir a equação, a fórmula que vai me dar todos os outros pontos da circunferência. E aí, com essa fórmula, eu consigo descobrir algumas outras coisas. Né? Eu consigo, por exemplo, verificar se um ponto faz parte da circunferência ou não. Né? Ele pode me dar um ponto, por exemplo. Ele poderia me dar o P1,
Esse ponto que eu coloquei xy, eu poderia ter dito qual que era o ponto, e em vez de perguntar qual era a expressão, perguntar o raio, né? Então, a fórmula serve para o seguinte, serve para descobrir todos os elementos que aparecem aqui. Quais são os elementos que aparecem aqui? Tem o xy, que é um ponto da circunferência. Então, essa fórmula serve para descobrir esse ponto da circunferência também. Tem esses dois valores aqui, ó, que são as coordenadas do centro. Então, a fórmula também serve para descobrir as coordenadas do centro. E tem um outro camarada aqui ainda, que é o raio ao quadrado. Vou colocar assim, ó, raio ao quadrado. Então, a fórmula também serve para descobrir o raio, tá? E depende da situação, né? Então, se eu te dou uma informação, se eu te dou o centro, você pode me dar o raio. Se eu te dou um ponto, você pode me dar o centro, tá? Então, sempre vai variar de contexto para contexto. Mas a fórmula serve para descobrir essas três coisas que eu destaquei, tudo que aparece nela, né? Então, pode me pedir um ponto da circunferência, pode me pedir a coordenada do centro, ou pode me pedir o raio também, porque são todos os elementos que aparecem nela. Então, sempre uma fórmula me dá essa possibilidade. Então, às vezes, aqui a gente está começando pensando na equação da circunferência primeiro, né? Tentando encontrar a fórmula. Mas, em outros problemas, pode pedir outras coisas também, tá? Aí você tem que lembrar o que significa cada valorzinho desse. Igual a gente tinha lá na equação da reta, às vezes pediu x, às vezes pediu y, às vezes pediu o coeficiente angular, às vezes pediu o coeficiente linear, né? Às vezes pedia tudo. Então, eu tenho que saber o que significa cada termo da minha fórmula, porque às vezes vai pedir uma coisa ou outra, tá? Então, vai ter sim casos que eu vou ter o x com o x0 aqui, vai me pedir, por exemplo, o raio, tá? A maioria dos problemas matemáticos funcionam assim. Eles vão te dar duas informações e pedir uma terceira coisa. Tá? E aí essas duas primeiras informações podem variar um pouquinho. Beleza? Então, ó, já tem um esqueminha aqui com o que significa cada valor. Tentem lembrar disso aqui depois, tá? Podemos continuar? Acho que dá tempo de fazer mais um. Henrique, Oi. o raio, então, ele sempre vai ser positivo, né? Sim, esse númerozinho que aparece aqui, ó, sempre vai ser positivo. Então, por exemplo, se o ponto estiver no terceiro quadrante, não vai dar em nada. Ele vai ser sempre positivo. Sim, não dá nada. Por quê? Né? Deixa eu ver se eu tenho algum desenho aqui. Ah, não tem. Mas vou fazer aqui rapidinho, só pra gente... Talvez sua dúvida seja de alguém também. Então, imagina aqui, se minha circunferência fosse aqui. Tem a circunferência aqui. Beleza. E aqui é o meu centro, ó. Aqui é o centro. O x, tanto o x do centro quanto o y do centro são valores negativos. O x e o y é negativo, mas o raio é o tamanho, né? Que é o raio é esse aqui. O raio é o tamanho, então o raio é sempre positivo. Beleza? Então, independente de onde está a circunferência, as coordenadas podem variar de positivo para negativo, mas o raio é sempre positivo, independente de onde eu faço a circunferência aqui. Beleza? Beleza. Aqui, ó, acho que não vai dar tempo de resolver essa porque seria grande. Só faltam 10 minutos. Não, dá tempo sim, né? Qual a equação geral da circunferência? A gente falou da equação reduzida, né? Então, já vou falar para vocês aqui da equação geral. E aí, na próxima aula a gente trabalha melhor um pouquinho com elas, né? Ó, qual a equação geral da circunferência, a mesma circunferência de antes, tá? Então, eu vou pensar aqui, ó.
A gente acabou de descobrir que a equação, né, é x menos o x do centro mais y menos y do centro igual a raio ao quadrado. Isso aqui é a fórmula da distância. Nós substituímos os valores e encontramos o seguinte. Nós encontramos que isso aqui é x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 25. Então, essa aqui é a equação reduzida. Por quê? Porque ela é pequenininha. Essa é a equação reduzida. Mas como seria a equação geral? A equação geral, encontrar a equação geral, que é a maior, nos dois casos, tanto da reta quanto da circunferência, seria expandir essa equação. Resolver o que está aqui. Então, vamos resolver. Ó. X menos 3 ao quadrado. Eu posso fazer isso. X menos 3 vezes x menos 3, mais y menos 2 vezes y menos 2. Isso aqui igual a 25. Beleza. Eu vou resolver isso aqui, tá? Só que a gente falou um monte de vezes da regrinha, né? Então eu vou usar aqui. Qual regra que é? Eu já sei quanto que vai dar isso aqui, ó. Vai ser o primeiro ao quadrado, x quadrado. Primeiro e segundo esse é o primeiro, esse é o segundo, tá? X ao quadrado menos, por que menos? Porque tem um menos aqui, ó. 2 vezes x vezes o 3, né? Então sempre vai ser, lembra que era o dobro disso aqui, né? Então vai ficar menos 6x mais quanto? Esse númerozinho aqui ao quadrado, que é 9. Então, se eu calcular isso aqui, ó, se eu fizer esse com esse, depois esse com esse com esse, depois esse com esse aqui, se eu fizer todas essas multiplicações, eu vou chegar no que eu escrevi de azul aqui, tá? Primeiro ao quadrado, o dobro desse númerozinho aqui com x, mais o segundo ao quadrado. Tá? Os que estão ao quadrado sempre é positivo, tá? Independente de ser mais ou menos aqui. Depois, a parte do y. Vai ficar mais. Mesma coisa, ó. Y ao quadrado. O dobro do 2 aqui, né? Que é 4. Então, vai ficar menos 4. Y agora. Mais 2 ao quadrado. Que é 4. Isso aqui é igual a 25. Tá? Então, bem tranquilo. Ou, se eu preferir, multiplica, né? Esse por esse e esse por esse. Depois, esse por esse e esse por esse. Tá? Faz a distribuição aí. Mas eu usei a regrinha aqui porque a gente já usou várias vezes. Então, no caso do x, x quadrado, o dobro de 3 é 6. Então, vai ficar 6x. O sinal acompanha o que está lá nos parênteses. Mais o outro ao quadrado também, que é 9. Então, mais aqui. Continuando. Y ao quadrado. O dobro de 2, que é 4y, e 2 ao quadrado, que é 4. Isso aqui é igual a 25. Então, primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso que a gente fez várias vezes. Agora eu vou só organizar aqui um pouquinho, tá? Vou juntar aqui o que dá para juntar. Então, eu vou escrever assim, ó. Por exemplo, o que dá para juntar aqui? O 9 com o 4. Né? Então, eu vou juntar o 9 com o 4 aqui. E o 25 também, tá? Eu vou agrupar. Então, vou agrupar e depois a gente calcula. Eu vou colocar assim, x quadrado mais, colocar tudo que tem ao quadrado, y ao quadrado. Depois, o que tem x e y, mas não está ao quadrado? Menos 6x menos 4y. Esse menos ficou muito grande. Menos 6x menos 4y. E agora sobrou só os termos que não tem x nem y, né? Mais 9, mais 4. E esse 25 aqui, ó, menos 25 igual a 0. Lembra que na equação geral da reta também era igual a 0? Aqui é o mesmo esquema. Agora vamos ver o que dá para calcular. A única coisa que dá para juntar aqui, ó, é o 9, o 4 e o 25. Né? Então vai ficar
9 mais 4 menos 25 aqui. Então, a minha equação, no final das contas, vai ficar x² mais y² menos 6x menos 4y. E agora, o último termo, né? Que é 9 mais 4 menos 25. Então, tenho aqui menos 12 igual a 0. Essa aqui é a equação geral da circunferência, né? Então, ó, a equação geral é a maior zona. Por isso que a outra tem o nome de reduzida, né? Então, essa aqui é a equação Professor, geral. Oi. mas como que eu iria solucionar essa equação? O exercício iria me dar os valores ou não? Então, encontrar a equação de algum elemento, a equação da reta e a equação da circunferência, por exemplo, é achar uma fórmula para calcular outros valores, né? Então, o que a gente fez aqui, ó, na reduzida é mais simples, né, como sempre, mas eu tenho uma fórmula para encontrar qualquer ponto dessa circunferência aqui, ó. Então, por exemplo, ó, nessa circunferência aqui, se eu falar para você, ó, então o ponto aqui, o x é 5, né? Então, se eu falar, ó, o x de um ponto P, que está nessa circunferência, o x é 5. Quanto que vale o y? Aí que entra a minha equação, né? Então, ó, o que aparece na minha equação geral aqui? Só x e y, não é? Então, lembra que eu falei para vocês, olha, para que serve essa fórmula aqui, então? Ela serve para achar o x ou y, que é o que aparece, né? E para achar um, eu preciso de fornecer o outro. Então, é bem situacional aqui. Então, a gente achou uma fórmula que serve para calcular o x ou y dos pontos que estão aqui. Igual a gente fazia na reta, né? Lá era y igual a alguma coisa, né? Equação reduzida. Então, se eu falasse o x, você descobriu o y. Se eu falasse o y, você descobriu o x. Aqui é a mesma ideia, né? Então, ó, se o x for 5, quanto que é o y? Aí eu vou achar esse pontinho aqui. Se o y for 4, o y é 4 aqui, né? Quanto que vai ser o x? Né? Então, ó, tem um x aqui, ou do outro lado também, né? Então, se o y for 4, quanto que é o x? Então, eu consigo fazer esse tipo de problematização tendo essa equação geral aqui, tá? Em alguns casos, a gente vai ter que sair da geral e voltar para cá, que é o que a gente fez na aula de ontem, né? Que é o completamente quadrados. Eu vou ter que voltar ela, deixar bonitinha, por quê? Se ela tiver escrito reduzido assim, eu consigo achar um monte de coisa, né? Eu consigo saber o centro, o raio. Então, é mais prático estar na reduzida do que na geral. Tá? Mas, de modo geral, as fórmulas servem para encontrar alguns valores que aparecem nela. Aí depende do problema. Primeiro, a gente vai aprender aqui como é que descobre essa fórmula, né? E o que significa cada valor. Depois, a gente vai pensar nos problemas e dar significado para o uso dessas expressões aqui. Beleza? Ok. Até aqui. Dúvidas na resolução? Deu para entender o que eu fiz aqui? Lá da equação reduzida até a equação geral? Beleza. Então, ó, a gente viu ontem e hoje como completar os quadrados, né? E depois, como encontrar a equação da circunferência. O que eu preciso para encontrar a equação de uma circunferência? O centro e o raio, tá? E é isso que a gente vai usar nas próximas aulas. A gente vai usar as duas coisas para resolver os problemas.